Você já parou para pensar como a vida pode mudar completamente em questão de segundos? Tipo assim, você está ali, vivendo um momento que deveria ser especial, mágico até, e de repente, bum! Tudo desmorona. Tudo vira um inferno. E você fica ali, parado, sem acreditar no que está acontecendo. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher grávida num evento de caridade. Mas ó, presta atenção agora porque o que veio depois disso foi tão insano, tão absurdo, tão épico, que você não vai acreditar. A vingança do pai dela, cara, foi de outro nível. Fica comigo até o final porque eu te garanto, você vai querer saber cada detalhe dessa história. Vamos começar do começo então. Pinta essa cena na sua cabeça. Um salão gigantesco, daqueles de filme, sabe? Lustres de cristal pendurados no teto, cada um valendo mais que um carro popular. Mesas decoradas com flores importadas, toalhas de linho fininho, pratos de porcelana caríssima. Champanhe francês rolando solto, garçons passando com canapés que você nem sabe pronunciar o nome. É aquele tipo de evento onde cada pessoa que entra está avaliando quanto custou o vestido da outra. Onde todo mundo tira foto não porque está se divertindo, mas porque precisa provar pro Instagram que estava lá. Sabe aqueles eventos de caridade onde a caridade é só uma desculpa pra galera rica se exibir? Então, era exatamente isso. O pessoal ia ali não pra ajudar ninguém de verdade, mas pra aparecer. Pra mostrar o vestido novo, o relógio caro, a joalheria que acabou de comprar. Pra fazer networking, como eles gostam de falar. Mas na real, era só pra inflar o ego mesmo. Aquele ambiente meio falso, meio hipócrita, onde todo mundo sorri mas ninguém é amigo de ninguém de verdade. E no meio de toda essa falsidade, de toda essa ostentação sem sentido, estava ela. Nossa protagonista. Uma mulher linda, grávida de uns 6 meses mais ou menos. E cara, ela estava radiante. Sabe aquele brilho que mulher grávida tem? Aquela energia especial? Era isso. Ela estava usando um vestido longo, elegante, que valorizava a barriguinha dela de um jeito lindo. As pessoas olhavam para ela e sorriam, porque é impossível não sorrir quando você vê uma mulher grávida feliz. Né? Ela estava ali com o marido. Pelo menos é o que parecia. Porque eles estavam juntos fisicamente. Mas, sabe quando você olha para um casal e vê que tem algo errado? Que a energia não bate. Era meio assim. Ela tentava puxar conversa. Ele meio que ignorava. Ela segurava o braço dele. Ele se afastava discretamente. Pequenos sinais que talvez ninguém mais no salão tivesse percebido, mas que estavam ali, gritando que aquele casamento não estava bem. Mas ela estava tentando, sabe? Tentando manter as aparências. Tentando acreditar que tudo ia ficar bem. Que a gravidez ia unir eles de novo. Que o bebê ia trazer aquela faísca de volta pro casamento. É o que a gente faz, né? A gente se agarra em esperanças, em possibilidades, porque admitir que casamento acabou é difícil demais. Agora, respira fundo porque a partir daqui a história começa a ficar pesada. Muito pesada. Enquanto ela estava ali, tentando aproveitar a noite, conversando com algumas conhecidas, sorrindo para as fotos, fingindo que estava tudo bem, tinha alguém observando ela. E não era uma observação casual. Não. Era aquele olhar fixo, intenso, cheio de ódio, inveja. As duas coisas. Difícil dizer. E quem era essa pessoa? Ah, meu amigo, aqui é onde você precisa sentar porque a história fica absurda. Era a amante do marido dela. Isso mesmo que você ouviu. A amante. A outra. A que estava destruindo o casamento dela há meses. E ela estava ali. No mesmo evento. Respirando o mesmo ar. Bebendo do mesmo champanhe caro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que isso foi coincidência? Você realmente acha que a amante decidiu ir naquele evento específico por acaso? Claro que não, né? Ela foi convidada. E adivinha por quem? Pelo próprio marido. Esse cara teve a coragem, a audácia, o descaramento de levar a amante pro mesmo evento que a esposa grávida dele estava. Cara, para um pouco e processa isso comigo. O nível de falta de respeito. O nível de crueldade. O nível de... eu nem sei que palavra usar. É tão absurdo que parece roteiro de novela mexicana. Mas não, isso aconteceu de verdade. Um homem levou a amante pro mesmo evento que a esposa. A esposa que estava grávida do filho dele. Como alguém faz isso? Como alguém acorda de manhã, se olha no espelho, e decide que isso é uma boa ideia. E a esposa? Bom, ela não sabia ainda. Não sabia que aquela mulher era amante. Não sabia que o marido tinha tido a cara de pau de trazer ela ali. Mas ela sentia algo. Sabe aquela sensação estranha no estômago? Aquele pressentimento ruim que você não consegue explicar?
Era isso que ela estava sentindo desde que chegou no evento. Porque olha, quando você está sendo traído, seu corpo sabe antes da sua cabeça aceitar. É tipo um alarme interno que fica tocando, tentando te avisar. Mas a gente ignora, né? A gente prefere achar que é paranoia, que é insegurança, que é hormônio da gravidez bagunçando tudo. A gente inventa mil desculpas porque aceitar a verdade é doloroso demais. E os sinais? Ah, os sinais estavam todos ali há meses. O marido que sempre chegava tarde em casa com desculpas esfarrapadas. Ah, tive reunião até tarde. Ah, o trânsito estava horrível. Ah, precisei resolver um problema no trabalho. Sempre uma desculpa diferente, mas sempre a mesma mentira por trás. O celular que vivia de tela para baixo. Que ele levava até pro banheiro. Que ele não deixava ela pegar nem para ver as horas. Que tocava no meio da noite e ele saía correndo para atender em outro cômodo. E quando ela perguntava quem era, sempre a mesma resposta. Trabalho. Como se trabalho ligasse às 2 da manhã, né? As viagens que não faziam sentido. Preciso ir para São Paulo resolver uns negócios. Mas ela descobria depois, por acaso, que ele nem tinha negócios em São Paulo. Ou então as roupas diferentes. Ele saía de casa de um jeito e voltava de outro. Sempre com uma explicação, sempre com uma justificativa, mas nada que realmente fizesse sentido quando você parava para pensar. E o pior de tudo? O distanciamento emocional. Porque ele estava ali fisicamente, mas era como se não estivesse. Ele não conversava mais de verdade. Não perguntava como tinha sido o dia dela. Não mostrava interesse na gravidez. Quando ela falava sobre o bebê, sobre os planos para o futuro, ele só balançava a cabeça e mudava de assunto. Era como viver com um fantasma. Mas ela, coitada, ela acreditava que ia passar, que era só uma fase ruim, que depois que o bebê nascesse, tudo ia voltar ao normal. Ela se agarrava nessa esperança com todas as forças. Porque a alternativa era admitir que o casamento tinha acabado. E ela não estava pronta para isso. Então naquela noite, no evento, ela estava tentando ser a esposa perfeita. Tentando conversar com as pessoas, fazer contatos, ser simpática. Tudo isso enquanto carregava um bebê na barriga e lidava com as dores e desconfortos da gravidez. Mas ela estava fazendo porque ela ainda tinha esperança. Agora, a amante. Deixa eu te contar sobre ela. Porque essa mulher não era qualquer pessoa. Ela não foi vítima de um homem manipulador. Ela não foi enganada. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia que ele era casado. Ela sabia que a esposa estava grávida. E ela não ligava. Na verdade, ela gostava disso. Sabe aquele tipo de pessoa que tem prazer em destruir relacionamentos? Que sente poder em ser a escolhida? Que gosta de competir com a esposa, mesmo que a esposa nem saiba que existe uma competição. Era exatamente esse o tipo de pessoa que ela era. Uma narcisista completa, que só pensava nela mesma, no que ela queria, no que ela sentia. E naquela noite ela tinha um plano. Um plano doentio, perverso, absolutamente horrível. Ela não estava ali só para aparecer. Não estava ali só para provocar. Ela estava ali para destruir. Para humilhar. Para marcar território de um jeito que ninguém nunca ia esquecer. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Cada passo, cada movimento, cada palavra. Porque isso não foi um ato impulsivo. Não foi algo que ela decidiu fazer de repente. Foi premeditado. Calculado. Ela sabia exatamente o que ia fazer e quais seriam as consequências. Ou pelo menos, ela achava que sabia. Então deixa eu te contar como isso se desenrolou. A esposa estava lá, conversando com um grupo de pessoas. Falando sobre a gravidez, sobre como estava ansiosa para o bebê nascer, sobre os preparativos do quartinho. Aquela conversa típica de mulher grávida, sabe? Toda animada, toda feliz, compartilhando aquele momento especial da vida dela. E de repente, ela sente alguém se aproximando por trás. Ela se vira. E lá está a amante. Com um sorriso. Mas não era um sorriso genuíno, não. Era aquele sorriso falso, forçado, que não chega nos olhos. Aquele sorriso que esconde algo. Algo ruim. Oi, a amante diz. Você deve ser a esposa dele. E já nessa frase, já nesse tom de voz, tinha algo errado. Tinha uma insinuação. Uma provocação. Como se ela estivesse dizendo, eu sei algo que você não sabe sem falar essas palavras. A esposa, educada como sempre, responde. Sim, sou. Nos conhecemos. Ela está tentando lembrar se já viu aquela mulher antes. Se ela é alguém do trabalho do marido.
se ela é esposa de algum colega dele. Mas ela não consegue localizar. Ah, a gente se conhece mais do que você imagina, a amante responde. E aquele sorriso fica maior, mais sinistro. E nesse momento, a esposa sente um frio na barriga. Porque ela entende. Talvez não completamente, talvez não todos os detalhes, mas ela entende o suficiente. Essa é a outra. Essa é a amante. E cara, imagina o que passou pela cabeça dela naquele momento. O chão desaparecendo debaixo dos pés. O coração acelerando. A respiração ficando difícil. Todas as suspeitas, todas as desconfianças, tudo se confirmando naquele segundo. E ela está ali, no meio de um evento lotado, grávida, sem saber o que fazer. Ela quer sair correndo. Quer gritar. Quer chorar. Mas ela está paralisada. E as pessoas ao redor continuam conversando, rindo, bebendo, completamente alheias ao drama que está se desenrolando ali. A amante se aproxima mais, invadindo o espaço pessoal dela. E sussurra, baixinho o suficiente para só a esposa ouvir. Ele é meu agora. E você é só um obstáculo. E então acontece. A amante pega uma taça. Mas não é uma taça com champanhe comum, não. Ela tinha preparado aquilo. Tinha misturado algo inflamável na bebida. E antes que a esposa possa reagir, antes que qualquer pessoa ao redor possa entender o que está acontecendo, ela joga o líquido no vestido da esposa. E acende um isqueiro. Cara, eu preciso que você pare um segundo e entenda a gravidade disso. A gravidade disso. Estamos falando de uma mulher grávida. Estamos falando de dois seres humanos, a mãe e o bebê. Estamos falando de fogo. De queimaduras. De risco de morte. No meio de um evento lotado. Com centenas de testemunhas. O que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso? Que tipo de ódio? Que tipo de maldade? Que tipo de psicopatia tem que existir dentro de alguém para atentar contra a vida de uma mulher grávida? As chamas começam a subir pelo vestido. A esposa entra em pânico. Ela grita. Um grito de terror puro, visceral, que congela o sangue de todo mundo no salão. As pessoas se viram. E por um segundo, só um segundo, todo mundo fica paralisado. Porque o cérebro não consegue processar o que está vendo. Uma mulher, grávida, pegando fogo. E então, o caos. Todo mundo começa a gritar, a correr. Algumas pessoas correm para longe, em pânico. Outras correm para perto, tentando ajudar. Alguém joga champanhe no fogo. Outra pessoa arranca a toalha da mesa e tenta abafar as chamas. Outra pega um extintor de incêndio. A esposa está ali, desesperada, tentando arrancar o vestido, tentando apagar as chamas, sentindo o calor, sentindo a dor, pensando no bebê, pensando que vai morrer, que vai perder o filho, que tudo acabou. Segundos que parecem horas. Uma eternidade de terror. E onde está o marido durante tudo isso? Ah, o marido. Ele estava ali, alguns metros de distância. E ele viu tudo. Viu a amante se aproximando da esposa. Viu ela jogando o líquido. Viu ela acendendo o isqueiro. E sabe o que ele fez? Nada. Ele ficou ali, congelado, em choque. Porque ele sabia. Ele sabia que aquilo ia dar merda quando ele convidou a amante pro evento. Ele sabia que ela era louca, obcecada, perigosa. Mas ele convidou mesmo assim. Porque ele achava que controlava a situação. Que nada demais ia acontecer. Que ele era esperto demais para se dar mal. Mas ele não era. E agora ele estava ali, vendo as consequências das escolhas dele. Vendo a esposa, a mãe do filho dele, pegando fogo. E ele não conseguia se mexer. Não conseguia fazer nada além de olhar, horrorizado com o que ele tinha causado. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas foram provavelmente uns 15, 20 segundos, as chamas foram apagadas. A esposa caiu no chão, tremendo, chorando, em choque completo. Várias pessoas ao redor dela, tentando ajudar, tentando acalmar, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Alguém já tinha ligado pro 192. A ambulância estava a caminho. A segurança do evento tinha sido acionada. E a amante? Ah, ela tinha tentado se misturar na multidão. Tentado desaparecer. Como se ninguém tivesse visto. Como se ela fosse conseguir simplesmente sair andando depois de fazer aquilo. Mas ela não contava com uma coisa. As câmeras. Porque um evento daqueles, com tanta gente rica, tanta coisa cara, obviamente tinha câmeras de segurança por todos os lados. E elas tinham captado tudo. Cada segundo. Cada movimento. Cada evidência de que aquilo foi premeditado, intencional, tentativa de homicídio. A segurança pegou ela antes que ela chegasse na porta.
Derrubaram ela no chão, imobilizaram, chamaram a polícia. E ela começou a gritar, a chorar, a dizer que foi um acidente, que ela não queria machucar ninguém, que o isqueiro escorregou, que foi sem querer. Mas ninguém acreditou. Óbvio, né? Você não joga líquido inflamável em alguém sem querer. Você não acende um isqueiro perto de uma pessoa encharcada por acidente. Então as desculpas dela não colaram. Nem um pouco. A ambulância chegou rapidinho. Os paramédicos desceram correndo, com maca, com equipamentos. Eles avaliaram a esposa ali mesmo, no chão do salão. Verificaram os sinais vitais dela. Verificaram o bebê. Aplicaram os primeiros socorros nas áreas queimadas. E milagrosamente, as queimaduras não foram tão graves quanto podiam ter sido. Porque o vestido era de um tecido que não pegava fogo tão rápido. E porque as pessoas agiram rápido. Mas mesmo assim, ela tinha queimaduras de 2º grau em algumas áreas. E o trauma psicológico? Esse ia ser muito, muito pior que qualquer queimadura física. Eles colocaram ela na maca. Prepararam para levar pro hospital. E ela estava ali, deitada, olhando pro teto, em choque, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. E então, ela viu ele. O pai dela. Porque eu ainda não tinha mencionado, mas ele estava no evento. Tinha chegado depois, tinha ficado conversando com outras pessoas em outra parte do salão. Mas quando ouviu a comoção, quando ouviu que algo tinha acontecido, ele correu. E quando ele viu a filha, cara, a expressão no rosto dele foi de puro horror. De raiva. De dor. De um pai vendo o pior pesadelo dele se tornar realidade. Ele correu para perto dela, segurou a mão dela, e falou, eu tô aqui, filha. Você vai ficar bem. Eu te prometo. E naquele momento, algo mudou nele. Você podia ver nos olhos dele. A determinação. A raiva fria. A decisão já tomada. Alguém ia pagar por aquilo. E ele ia garantir pessoalmente que esse alguém pagasse caro. Muito caro. Mas antes de falar da vingança, deixa eu te contar sobre o hospital. Porque a esposa foi levada às pressas pro melhor hospital da cidade. E não foi só qualquer ambulância, não. O pai dela acionou contatos. Em minutos, ela estava sendo levada numa ambulância de UTI móvel, com médicos especializados, com todos os equipamentos necessários. No hospital, mais médicos estavam esperando. Uma equipe inteira. Especialistas em queimaduras. Obstetras para checar o bebê. Psicólogos para ajudar com o trauma. Tudo o que ela precisava e mais um pouco. Porque quando você é filha de um bilionário, você tem acesso a recursos que a maioria das pessoas nem sonha. Os exames começaram imediatamente. Raio-X, ultrassom, análises de sangue. Eles precisavam ter certeza de que o bebê estava bem. Que não tinha sofrido nenhum dano com o estresse, com o trauma, com tudo que tinha acontecido. E cara, foi um milagre. O bebê estava bem. O coraçãozinho batendo forte e regular. Todos os sinais vitais normais. Como se nada tivesse acontecido. Era como se Deus tivesse colocado uma proteção divina naquela criança inocente. As queimaduras da mãe? Bom, essas eram mais sérias. 2º grau em várias áreas. Dolorosas, mas tratáveis. Iam precisar de curativos diários, de pomadas especiais, de acompanhamento médico constante. E provavelmente iam deixar cicatrizes. Marcas físicas daquele dia horrível que ela nunca ia esquecer. Mas sabe o que foi pior? O trauma psicológico. Porque queimadura sara. Cicatriz você pode tratar. Mas o que fica na cabeça? Na alma. Isso é muito mais difícil de curar. Ela desenvolveu crises de pânico. Pesadelos constantes. Medo de fogo. Medo de multidões. Medo de eventos sociais. TEPT severo. E tudo isso enquanto estava grávida, enquanto seu corpo já estava passando por tantas mudanças hormonais e físicas. Ela passou dias no hospital, recebendo tratamento, conversando com psicólogos, tentando processar o que tinha acontecido. E o marido? O marido apareceu. Uma vez. Ficou 5 minutos. Disse que sentia muito. E saiu. Não voltou mais. Porque ele era covarde. Ele sabia que tinha culpa naquilo. Ele sabia que tinha criado aquela situação. E ele não conseguia encarar as consequências. Então ele simplesmente desapareceu. Deixou a esposa grávida sozinha no hospital, lidando com trauma físico e psicológico, enquanto ele ia se esconder de vergonha. Mas ela não estava sozinha. Porque o pai dela estava ali. Todos os dias. Todas as horas. Ele dormia numa cadeira desconfortável do lado da cama dela. Segurava a mão dela quando os pesadelos vinham.
Enxugava as lágrimas dela quando ela chorava. Prometia que ia fazer tudo ficar bem. Enquanto ele fazia isso, enquanto ele cuidava da filha, ele também estava trabalhando. Fazendo ligações. Acionando contatos. Reunindo informações. Construindo o caso perfeito contra a amante. E contra o marido também. Porque ele ia garantir que os dois pagassem. E iam pagar caro. Ele contratou investigadores particulares. Os melhores da região. E mandou eles cavarem fundo. Muito fundo. Na vida da amante. Na vida do marido. Nos relacionamentos deles. Nas finanças. Em tudo. Ele queria cada detalhe, cada evidência, cada podridão que eles tinham escondido. E cara, o que os investigadores descobriram foi muito pior do que qualquer um imaginava. Porque não era só uma aventura. Não era só uma traição simples. Tinha muito mais coisa envolvida. A amante? Ela tinha histórico. Ela já tinha feito isso antes. Várias vezes. Se envolver com homens casados, ricos, extrair dinheiro deles, causar problemas nas famílias. Era praticamente uma profissão para ela. Ela procurava homens vulneráveis, casamentos com problemas, e se infiltrava. Como parasita. Os investigadores descobriram que ela tinha se envolvido com pelo menos outros 5 homens casados nos últimos 3 anos. Todos ricos. Todos em posições importantes. E todos tinham dado dinheiro para ela. Muito dinheiro. Alguns para manter o caso em segredo. Outros porque ela ameaçava contar para as esposas. Outros simplesmente porque eram idiotas apaixonados. Ela tinha contas bancárias em paraísos fiscais. Propriedades em nome de laranjas. Investimentos suspeitos. Ela tinha construído uma fortuna às custas de destruir casamentos e famílias. E o pior? Ela se orgulhava disso. Tinha até um caderno onde anotava os nomes dos troféus dela. E o marido da nossa esposa? Ele era só mais um na lista. Mais um idiota que caiu no golpe dela. Mais um que achou que era especial, que era diferente, que ela realmente gostava dele. Mas não. Ela só gostava do dinheiro dele. Do status. Das coisas que ele podia dar para ela. Os investigadores também descobriram as transações bancárias. E cara, o cara tinha dado muito dinheiro para a amante. Estamos falando de centenas de milhares. Transferências mensais. Presentes caros. Ele tinha alugado um apartamento para ela. Tinha comprado um carro para ela. Tinha pagado viagens internacionais para ela. Tudo isso enquanto a esposa, grávida, estava em casa, achando que eles tinham problemas financeiros. Achando que precisavam economizar pro bebê. Enquanto ele dizia que não podiam comprar aquele berço mais caro, que tinham que cortar gastos, que as coisas estavam difíceis no trabalho. Mentira. Tudo mentira. Ele estava gastando o dinheiro que deveria ser da família com a amante. E a esposa descobriu isso lá no hospital, quando o pai dela mostrou os relatórios dos investigadores. E cara, a dor que ela sentiu naquele momento foi pior que qualquer queimadura, porque traição já dói. Mas descobrir que você estava sendo enganada financeiramente também? Que seu marido estava tirando dinheiro da sua família para dar para a amante. Isso é um nível completamente diferente de crueldade. Mas o pai dela, ele pegou todas essas informações, organizou tudo perfeitamente, e começou a executar o plano de vingança dele. Um plano tão bem elaborado, tão meticuloso, tão devastador, que ia deixar a amante e o marido completamente destruídos. Primeira etapa. A amante. Ela estava presa, esperando o julgamento. Mas o pai da esposa não ia deixar ela ter uma defesa decente. Não mesmo. Ele usou os contatos dele para garantir que os melhores advogados da região não a aceitassem como cliente. Como? Simples. Ele tinha negócios com todos eles. E deixou bem claro que se alguém defendesse a amante, ele ia cortar relações. Então a amante ficou com um defensor público. Não que defensores públicos sejam ruins, muitos são excelentes. Mas eles estão sobrecarregados. Tem dezenas de casos ao mesmo tempo. Não tem recursos para investigações profundas. Não tem tempo para preparar a defesa perfeita. Enquanto isso, o pai da esposa contratou não um, mas uma equipe de promotores particulares para trabalhar como assistentes da acusação. Os caras mais caros, mais agressivos, mais competentes. Eles montaram um caso tão sólido, com tantas evidências, que a amante não tinha nem chance. Tentativa de homicídio qualificado. Agressão com agravante. Perigo à vida de nascituro. Premeditação comprovada. Cada acusação mais pesada que a outra. E todas com provas irrefutáveis. Vídeos das câmeras de segurança. Testemunhas. Análise do líquido inflamável que ela usou. Mensagens que ela tinha mandado para as amigas sobre dar um jeito na esposa. O julgamento foi rápido.
Rápido demais para a defesa conseguir montar algo decente. E o júri? Unanimemente culpada. Em todas as acusações. A sentença: 25 anos de prisão. Sem possibilidade de redução de pena. Sem liberdade condicional. Ela ia passar o resto da juventude dela e boa parte da vida adulta atrás das grades. E o pai da esposa garantiu que ela fosse para a prisão de segurança máxima. Aquelas prisões duras, sem mordomias, sem privilégios. Onde ela ia conviver com criminosas de verdade. Com assassinas, traficantes, gente que não ia ter dó nem piedade dela. E sabe como é? Mulheres presas têm um código. E atacar mulher grávida. Isso quebra todos os códigos. Então a vida da amante lá dentro foi um inferno. Ela foi isolada socialmente. Hostilizada. Ameaçada constantemente. Ela vivia com medo, sempre olhando para trás, sempre achando que alguém ia atacar ela. Mas isso foi só o começo. Porque o pai da esposa também foi atrás da reputação dela. Ele usou os contatos na mídia dele para garantir que a história se espalhasse. E cara, a história se espalhou muito. Jornais, revistas, sites de notícia, TV, redes sociais. Todo mundo falando sobre a mulher que ateou fogo numa grávida. As fotos dela foram divulgadas por toda parte. O nome dela virou sinônimo de maldade, de psicopatia, de tudo que é ruim. A família dela, envergonhada. A mãe dela deu entrevista dizendo que não reconhecia mais a filha. Que tinha vergonha de ter criado alguém capaz de fazer aquilo. Os irmãos dela mudaram de sobrenome para não serem associados a ela. Amigos? Todos a abandonaram. Ela perdeu absolutamente tudo. Liberdade, reputação, família, amigos, futuro. Tudo destruído por uma ação impulsiva, cruel, injustificável. E o pai da esposa garantiu pessoalmente que ela sentisse cada grama dessas perdas. Mas ele não tinha terminado ainda. Porque agora era a vez do marido. E o que ele tinha planejado para o marido era ainda mais devastador. Porque prender a amante foi fácil. Ela tinha cometido um crime claro, com evidências. Mas o marido? Ele tecnicamente não tinha feito nada ilegal. Mas isso não significava que ele não ia pagar. O pai da esposa começou pelo trabalho. O marido trabalhava numa empresa grande, multinacional, posição de diretoria. Ganhava muito bem. Tinha status. Tinha respeito. Era visto como um profissional brilhante. Mas tudo isso estava prestes a acabar. O pai da esposa conhecia o CEO da empresa. Não era só conhecido, não. Eles eram amigos de longa data. Tinham feito negócios juntos. O bilionário tinha investimento na empresa. Então uma conversa, só uma conversa, e pronto. O marido foi chamado no RH. Estamos reestruturando a empresa. Seu departamento está sendo cortado. Infelizmente teremos que dispensá-lo. As desculpas corporativas que todo mundo conhece. Mas a realidade? Ele estava sendo demitido porque alguém muito mais poderoso que ele quis assim. Sem aviso prévio decente. Sem pacote de rescisão generoso. Sem nada. Só a carta de demissão e um pedido para entregar o crachá e limpar a mesa. Em 2 horas ele estava na rua, com uma caixa nas mãos, sem emprego, sem renda, sem nada. E ele tentou arrumar outro emprego. Óbvio, né? Ele tinha experiência, tinha currículo, tinha referências. Ou pelo menos achava que tinha. Porque cada vez que ele mandava currículo, cada vez que conseguia uma entrevista, algo dava errado. A vaga era preenchida de repente. A empresa decidia não contratar. Sempre uma desculpa diferente. O que ele não sabia é que o pai da esposa tinha contatos em todas as grandes empresas da região. E ele tinha mandado um recado bem claro. Esse homem não deve ser contratado. Ele colocou minha filha grávida em perigo. Ele é antiético, irresponsável e não merece uma segunda chance. E no mundo corporativo, quando um bilionário influente faz um pedido desses, as pessoas obedecem. Não por medo direto, mas porque querem manter boas relações. Porque não vale a pena arriscar contratar um cara e perder os negócios com o bilionário. Então o marido ficou desempregado. Meses se passaram. As economias dele foram acabando. E ele começou a entrar em desespero. Começou a mandar currículo para vagas menores. Cargos muito abaixo do que ele tinha. Salários muito menores. Mas nem essas ele conseguia. E sabe o que é mais irônico? Ele tentou pedir ajuda pro pai da esposa. Teve a audácia de ligar, de mandar mensagem, pedindo uma chance. Pedindo para ele parar com aquilo. Dizendo que precisava trabalhar, que tinha contas para pagar, que estava desesperado. E o pai da esposa respondeu. Sabe o que ele disse? Você colocou minha filha grávida em perigo.
Você traiu a confiança dela. Você foi cúmplice num ataque que poderia ter matado ela e meu neto. E agora você quer meu favor? Você vai colher exatamente o que plantou. E vai colher até a última semente. Brutal, né? Mas justo. Completamente justo. Porque o cara realmente merecia cada grama do sofrimento que estava passando. Mas a vingança não parou por aí. Porque o pai da esposa também foi atrás do dinheiro. Ele contratou os melhores advogados de divórcio. E esses caras eram feras. Eles cavaram fundo nas finanças do marido. Descobriram cada conta, cada investimento, cada propriedade. E o processo de divórcio foi uma carnificina. Porque com todas as evidências da traição, com provas das transferências de dinheiro para a amante, com documentação de como ele tinha colocado a esposa em risco, o juiz não teve piedade. A esposa ficou com a casa, com o carro, com os investimentos, com tudo. O marido saiu literalmente sem nada. E ainda teve que pagar pensão alimentícia pro filho quando ele nascesse. Uma pensão alta, baseada no salário que ele tinha, não no que ele tinha agora, que era 0. Então o cara estava não só desempregado, mas também com uma dívida absurda de pensão acumulando. E sem como pagar. Ele teve que vender as roupas de grife dele, os relógios caros, os sapatos importados, tudo que tinha algum valor, só para conseguir dinheiro para comer. E mora onde agora? Num kitnet minúsculo, daqueles de 15 metros quadrados, com cozinha, quarto e sala tudo no mesmo espaço. Sem móveis decentes. Sem conforto. Nada daquele luxo que ele estava acostumado. Mas espera, porque o pai da esposa ainda não tinha terminado. Ele também foi atrás da reputação. Assim como fez com a amante, ele garantiu que a história se espalhasse. Que todo mundo soubesse o que o marido tinha feito. E no mundo dos negócios, reputação é tudo. Quando as pessoas descobriram que ele tinha traído a esposa grávida, que ele tinha levado a amante para o mesmo evento que a esposa, que ele tinha sido cúmplice, mesmo que indiretamente, no ataque, cara, ele virou pária. Antigos colegas cruzavam a rua para não cumprimentar ele. Conhecidos bloqueavam ele nas redes sociais. Até a família dele ficou envergonhada. A mãe dele ligou para a esposa, chorando, pedindo perdão pelo filho que tinha criado. Dizendo que não sabia que ele era capaz de ser tão cruel. E sabe que é mais triste? O cara nem demonstrava arrependimento verdadeiro. Toda vez que alguém perguntava, ele tinha desculpas. Ah, a amante me manipulou. Ah, eu não sabia que ela ia fazer aquilo. Ah, eu sou vítima também. Sempre se fazendo de coitado, nunca assumindo responsabilidade. Mas as pessoas não eram bobas. Todo mundo via através das desculpas dele. Todo mundo sabia que ele era cúmplice. Que ele tinha criado aquela situação. Que se ele não tivesse traído, se ele não tivesse levado a amante pro evento, nada daquilo teria acontecido. E agora? Agora ele trabalha num emprego qualquer. Salário mínimo. Fazendo trabalho braçal. Longe de qualquer coisa relacionada à área dele. Porque é o único tipo de emprego que ele conseguiu arrumar. E mesmo assim, ele só conseguiu porque usou nome falso no currículo. Ele vive no limite. Mal consegue pagar o aluguel do kitnet. Vive de miojo e pão. Não tem dinheiro nem para pegar ônibus, então vai tudo a pé. A vida que ele tem agora é o oposto completo da vida que ele tinha antes. E você sabe o que é mais poético nisso tudo? Ele passa na frente da casa onde ele morava com a esposa às vezes. Só para olhar. Para lembrar do que ele tinha e perdeu. E ele vê a esposa lá, feliz, com o filho, reconstruindo a vida. E ele sabe que tudo aquilo é culpa dele. Mas vamos falar da esposa agora. Porque depois de tudo que ela passou, ela merece que a gente fale da recuperação dela. E cara, foi longo. Foi doloroso. Mas ela conseguiu. Os primeiros meses foram os piores. Ela teve que lidar com as queimaduras, que ainda estavam sarando. Tinha que fazer curativos dolorosos todos os dias. Tinha que passar pomadas, tomar remédios, fazer fisioterapia para evitar que a pele ficasse muito rígida. E ao mesmo tempo, ela estava grávida. Então o corpo dela já estava passando por mudanças. Ela tinha enjoos, dores, desconfortos. E por cima de tudo isso, o trauma psicológico. Os pesadelos. As crises de pânico. O medo constante. Ela não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via as chamas. Sentia o calor. Revivia aquele momento horrível. Acordava gritando, suando frio, com o coração disparado. E eram várias vezes por noite. Todas as noites. Ela desenvolveu medo de fogo. Não conseguia acender o fogão. Não conseguia acender uma vela.
Até ver fogo na TV a deixava ansiosa. E isso afetou a vida dela de formas que ela nem imaginava. Cozinhar virou um pesadelo. Ela tinha que pedir para alguém acender o fogão para ela. E medo de eventos sociais. De multidões. De qualquer situação onde ela não tivesse controle completo. Ela não queria sair de casa. Não queria ver pessoas. Só queria ficar no quarto, sozinha, onde se sentia segura. Mas o pai dela não deixou ela se isolar completamente. Ele contratou os melhores psicólogos. Especialistas em TEPT. Em trauma. Eles fizeram sessões diárias com ela. Terapia cognitivo-comportamental. EMDR. Tudo que pudesse ajudar. E lentamente, muito lentamente, ela começou a melhorar. Começou a conseguir dormir algumas horas sem pesadelo. Começou a conseguir sair de casa para dar uma volta. Pequenos progressos que para ela eram vitórias gigantescas. E o bebê? O bebê continuava crescendo. Saudável, forte, apesar de tudo. Era como se aquela criança estivesse dizendo: eu vou ficar bem, mãe. A gente vai ficar bem. E isso dava força para ela continuar. Para lutar. Para não desistir. Quando chegou a hora do parto, ela estava apavorada. Porque o hospital a lembrava daquele dia. Aquele dia horrível. Mas o pai dela garantiu que fosse diferente. Ela teve o bebê numa suíte privativa, linda, que parecia mais um quarto de hotel de luxo que um hospital. Com toda a equipe médica dedicada só a ela. E quando o bebê nasceu, cara, foi o momento mais emocionante, mais lindo, mais transformador da vida dela. Ela segurou aquele bebezinho nos braços, olhou para a carinha perfeita dele, e tudo fez sentido. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o trauma. Valeu a pena porque aquela criança estava ali, viva, saudável, perfeita. Ela chorou. Chorou muito. Mas não eram lágrimas de tristeza, não. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Porque ela tinha conseguido. Ela tinha sobrevivido. Ela tinha superado. E agora ela tinha um motivo ainda maior para continuar lutando. O pai dela estava lá também. Quando ele segurou o netinho nos braços pela primeira vez, aquele homem durão, aquele bilionário poderoso que tinha destruído vidas sem piscar, chorou como uma criança. Porque aquele era o neto dele. O bebê que quase não chegou a nascer. O bebê que foi protegido milagrosamente. E ele fez uma promessa. Uma promessa de que ia proteger aquele menino sempre. Que nada de ruim ia acontecer com ele. Que ele ia ter a melhor vida possível. E ele cumpriu essa promessa. Os meses seguintes foram de adaptação. Ser mãe de primeira viagem já é difícil. Ser mãe de primeira viagem depois de um trauma daqueles é ainda mais difícil. Mas ela tinha ajuda. O pai dela contratou as melhores babás, enfermeiras, tudo que ela precisasse. Mas ela fazia questão de cuidar do filho sozinha na maior parte do tempo. Porque aquele era o bebê dela. E cuidar dele a ajudava a curar. Cada sorriso dele era uma luz no final do túnel. Cada risada era música para os ouvidos dela. Cada marco de desenvolvimento era uma vitória compartilhada. E devagarzinho, ela foi se reconstruindo. Foi voltando a ser ela mesma. Não exatamente a mesma pessoa que era antes, porque trauma muda a gente, mas uma versão mais forte. Mais resiliente. Mais consciente do próprio valor. Ela fez terapia por anos. E ainda faz até hoje. Porque trauma não é algo que você supera completamente e pronto. É algo que você aprende a conviver. A gerenciar. A não deixar que controle sua vida. E sabe o que mais? Ela decidiu ajudar outras mulheres que passaram por traumas parecidos. Ela criou, junto com outras sobreviventes, uma fundação. Uma organização que oferece apoio psicológico, jurídico e financeiro para mulheres que foram vítimas de violência. A fundação cresceu. Hoje atende centenas de mulheres por mês. Tem psicólogos voluntários, advogados que trabalham pro bono, assistentes sociais. Tudo pago pelo fundo que o pai dela estabeleceu. Porque se algo de bom podia sair daquela tragédia, que fosse isso. E as mulheres que são atendidas lá, cara, as histórias delas são de partir o coração. Mulheres que foram agredidas pelos maridos. Que foram ameaçadas. Que foram abusadas. Que foram traídas e humilhadas. Cada uma com sua dor, seu trauma, sua história. Mas todas elas encontram apoio lá. Encontram outras mulheres que entendem. Que não julgam. Que sabem exatamente o que é passar por aquilo. E isso faz toda a diferença. Saber que você não está sozinha. Que outras pessoas entenderam e superaram. A esposa virou uma espécie de referência para essas mulheres. Uma inspiração. Porque se ela conseguiu superar algo tão horrível, elas também podem. Se ela conseguiu se reerguer, se reconstruir,
ser feliz de novo, elas também conseguem. E ela fala abertamente sobre o trauma dela. Dá palestras. Participa de podcasts. Escreve artigos. Sempre tentando conscientizar as pessoas sobre violência doméstica, sobre sinais de relacionamentos abusivos, sobre a importância de buscar ajuda. Porque ela quer que outras mulheres não passem pelo que ela passou. Ela quer que elas identifiquem os sinais antes que seja tarde demais. Que elas tenham coragem de sair de relacionamentos tóxicos. Que elas saibam que existe suporte, existe ajuda, existe esperança. E quanto ao relacionamento? Bom, ela refez a vida. Levou tempo, é claro. Porque depois de ser traída daquele jeito, confiar em alguém de novo não é fácil. Mas ela encontrou alguém. Um homem de verdade. Que a respeita, que a valoriza, que ama ela e o filho dela como se fossem tudo. Eles se conheceram de forma aleatória. Num café. Ela estava ali com o filho, tomando um chocolate quente. Ele estava em outra mesa, trabalhando no laptop. O filho dela derrubou o copinho de suco, que rolou e bateu no pé dele. Ela ficou super sem graça, pediu desculpa 1000 vezes. Ele sorriu e disse que não tinha problema. E eles começaram a conversar. Só uma conversa casual, sabe? Sobre nada demais. Sobre o clima, sobre o café, sobre a cidade. Mas teve uma conexão. Uma energia boa. E ele pediu o número dela. Ela hesitou. Porque ela tinha medo. Medo de se abrir de novo. Medo de ser machucada de novo. Mas algo nele a fez confiar. Talvez o jeito sincero que ele falava. Talvez o respeito que ele demonstrava. Talvez só o timing certo. Eles começaram a sair. Devagar, sem pressa. Ele não forçava nada. Respeitava o tempo dela. Entendia quando ela tinha dias ruins, quando o trauma voltava à tona. Ele estava ali, paciente, presente, solidário. E o filho dela? O cara tratava ele como se fosse filho dele. Brincava, cuidava, criava vínculo. E isso foi o que selou o negócio pro coração dela. Porque um homem que trata bem seu filho é um homem que merece consideração. Eles namoraram por 2 anos antes de decidirem casar. E dessa vez, foi diferente. Foi um casamento baseado em respeito mútuo, em comunicação honesta, em amor verdadeiro. Nada daquelas bandeiras vermelhas que ela tinha ignorado no primeiro casamento. O casamento foi simples. Intimista. Só família e amigos próximos. Nada de gala luxuosa. Nada de evento enorme. Só pessoas que realmente importavam. E foi perfeito. Foi exatamente o que ela precisava. E eles tiveram mais filhos. 2. Uma menina e outro menino. E hoje ela tem uma família linda, unida, feliz. O tipo de família que ela sempre sonhou em ter. E o marido novo? Ele adotou o primeiro filho dela legalmente. Porque para ele, aquele menino é filho dele. Em todos os sentidos. E o menino chama ele de pai. Porque é o único pai que ele conhece de verdade. O pai biológico. Aquele nunca esteve presente. Nunca ligou para saber como o filho estava. Nunca tentou criar vínculo. Só pagava pensão, quando conseguia dinheiro, porque era obrigado por lei. Mas o menino não sente falta. Como você pode sentir falta de alguém que nunca esteve lá? Ele tem um pai de verdade agora. Um pai que vai nos jogos de futebol dele. Que ajuda com a lição de casa. Que brinca com ele. Que o ensina a ser um homem de verdade. E o avô? O avô continua sendo o herói de todos. Os netos são loucos por ele. Ele é aquele vovô que estraga, que dá presentes, que leva para passeios incríveis. Mas que também ensina valores. Que ensina respeito, honestidade, trabalho duro. E a relação dele com a filha ficou ainda mais forte depois de tudo que passaram. Eles têm um vínculo que é inquebrável. Porque eles passaram pelo fogo juntos, literalmente, e saíram do outro lado mais fortes. Ele não se arrepende de nada que fez. De nenhuma ação que tomou. De nenhuma vingança que executou. Porque na cabeça dele, ele só fez o que qualquer pai deveria fazer. Protegeu a filha. Garantiu justiça. E mostrou que ações têm consequências. E a amante? Ainda está presa. Já cumpriu uns 5 anos da sentença dela. Ainda faltam 20. Ela tentou apelar várias vezes. Todas negadas. Ela tentou pedir redução de pena por bom comportamento. Negado. Porque o pai da esposa garantiu que ela cumprisse cada dia da sentença. A vida dela na prisão é complicada. Ela foi atacada algumas vezes por outras detentas. Nada muito grave, mas o suficiente para deixar claro que ela não é bem-vinda. Ela vive isolada na maior parte do tempo. Sem amigos, sem visitas, sem perspectiva de futuro. E ela escreveu uma carta para a esposa.
Uma carta pedindo perdão. Dizendo que se arrepende. Que foi um momento de loucura. Que ela não queria machucar ninguém. Todas as desculpas típicas que você esperaria. A esposa recebeu a carta. Leu. E jogou no lixo. Porque perdão não é sobre aceitar as desculpas de quem te machucou. Perdão é sobre se libertar. E ela já tinha se libertado. Ela não precisava da carta. Não precisava das desculpas. Ela já tinha seguido em frente. E o ex-marido? Última atualização dele é que ele continua trabalhando em empregos ruins, morando em condições ruins, vivendo uma vida completamente diferente da que tinha. E ele ainda deve pensão alimentícia. A dívida só cresce. Chegou num ponto onde ele não tem como pagar. Mesmo que conseguisse um emprego bom, a dívida é tão alta que ia levar décadas para quitar. Ele tentou pedir redução da pensão no tribunal. O argumento dele era que ele não tinha condições de pagar o valor estipulado. Mas o juiz negou. Porque o valor foi baseado no potencial de ganho dele, não na situação atual dele. E a situação atual dele é culpa dele mesmo. Então ele está preso nesse ciclo. Não consegue um emprego bom por causa da reputação destruída. Não consegue pagar a pensão porque não tem emprego bom. A dívida só aumenta. E não tem saída. Algumas pessoas podem achar que o pai da esposa exagerou. Que foi longe demais. Que vingança não é a resposta. E talvez tenham razão do ponto de vista moral e filosófico. Mas olha, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de um pai vendo a filha sofrer, difícil julgar. Porque a gente sempre fala, eu não faria isso ou isso é errado. Mas quando você está na situação, quando é seu filho, sua filha, sua família sendo atacada, será que você realmente manteria calma? Será que você realmente deixaria para a justiça comum resolver? E a verdade é que o sistema de justiça nem sempre funciona. Tem criminoso que sai impune. Tem pessoa que causa sofrimento terrível e pega a pena leve. Tem injustiça para todo lado. Então quando alguém com recursos decide fazer justiça do próprio jeito, será que a gente pode realmente julgar? Eu não estou dizendo que vingança é certa. Não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo. Mas estou dizendo que dá para entender. Dá para ter empatia com a situação. Dá para ver porque o pai dela reagiu daquele jeito. E no final das contas, será que os resultados não foram justos? A amante que cometeu um crime horrível está pagando por ele. O marido que foi cúmplice e covarde está sofrendo as consequências. E a esposa, a vítima verdadeira, conseguiu se reerguer e ser feliz. Parece justo para mim. Talvez não seja o tipo de justiça que a gente encontra nos livros de filosofia. Mas é uma justiça prática, real, que trouxe resultados concretos. E essa história nos ensina várias coisas. Primeiro, cuidado com quem você confia. Porque a pessoa mais próxima de você pode ser a que mais te machuca. Segundo, ações sempre têm consequências. Você pode achar que vai se safar, mas no fim, você sempre paga o preço. Terceiro, nunca subestime o amor de um pai pela filha. Ou de uma mãe pelo filho. Porque esse amor é capaz de mover montanhas. De destruir impérios. De fazer coisas que parecem impossíveis. E quando esse pai tem recursos, as possibilidades são infinitas. Quarto, trauma é algo sério. Não é frescura. Não é exagero. É algo que marca você para sempre. Mas é possível curar. É possível superar. Com ajuda, com suporte, com tempo, com determinação. É possível sair do outro lado mais forte. E quinto, nunca mexa com uma mulher grávida. Não importa o contexto. Não importa a justificativa. É um dos atos mais covardes que existem. Porque você está atacando não uma, mas duas vidas. E isso não tem perdão. Não tem desculpa. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já passou por traição? Já teve alguém que você amava te machucando profundamente? E se sim, como você lidou? Você conseguiu perdoar? Conseguiu superar? E se você é pai ou mãe, até onde você iria para proteger seu filho? Você faria o mesmo que esse bilionário fez? Ou você seguiria um caminho diferente? E se você está num relacionamento agora, você está realmente feliz? Você está sendo valorizado? Respeitado? Ou você está ignorando os sinais vermelhos, esperando que as coisas melhorem magicamente? Porque essa história, mais do que qualquer coisa, mostra a importância de valorizar a gente mesmo. De não aceitar migalhas. De não se contentar com menos do que a gente merece. Porque a vida é curta demais para viver num relacionamento ruim. E se você está sofrendo agora, se você está passando por algo parecido, eu quero que você saiba que dá para superar. Vai doer. Vai ser difícil. Vai ter dias que você vai querer desistir. Mas você é mais forte do que imagina.
Você vai conseguir. E não tenha vergonha de pedir ajuda, de procurar terapia, de conversar com amigos, com família, de buscar suporte. Porque ninguém supera trauma sozinho. A gente precisa de pessoas ao nosso redor. A gente precisa de apoio. E para você que está assistindo isso, que chegou até aqui comigo nessa história longa, muito obrigado. Obrigado por ter ficado. Obrigado por ter se importado. Obrigado por ter dedicado seu tempo para ouvir essa história. Eu espero que você tenha tirado algo valioso disso. Alguma lição. Alguma reflexão. Ou pelo menos, espero que você tenha se emocionado. Porque essa história é real. Aconteceu. E ela merece ser contada. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Você acha que o pai exagerou? Ou você acha que foi exatamente o que precisava ser feito? Você faria o mesmo no lugar dele? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todos. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Porque ela precisa saber que não está sozinha. Que outras pessoas passaram por isso e superaram. Que existe esperança no fim do túnel. E se você gostou desse conteúdo, se você chegou até aqui e sentiu que valeu a pena, deixa aquele like para me ajudar. Porque isso faz toda a diferença. Ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo também. Ajuda a mensagem a se espalhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Porque eu vou continuar trazendo histórias assim. Histórias reais. Histórias que emocionam. Histórias que fazem você pensar, refletir, sentir. E antes de terminar, uma última reflexão. A vida é imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode estar vivendo o melhor momento da nossa vida, e de repente tudo desmorona. Ou a gente pode estar no fundo do poço, achando que não tem mais jeito, e de repente tudo melhora. Então aproveite os bons momentos. Valorize as pessoas que te amam. Seja grato pelo que você tem. E quando os momentos ruins chegarem, porque eles vão chegar, é parte da vida. Lembre-se que isso também vai passar. Que você vai superar. Que você é mais forte do que imagina. E nunca, nunca perca a esperança. Porque enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto você está respirando, tem chance de recomeçar. De se reerguer. De ser feliz de novo. Essa esposa aqui da história, ela é prova disso. Ela passou pelo pior pesadelo possível. Foi traída, atacada, queimada. Poderia ter desistido. Poderia ter se deixado consumir pela amargura e pelo ódio. Mas ela escolheu diferente. Ela escolheu lutar. Ela escolheu se reconstruir. Ela escolheu ser feliz. E hoje ela tem uma vida linda. Uma família incrível. Um propósito maior. Ela transformou a dor dela em algo positivo. Em algo que ajuda outras pessoas. E isso é inspirador demais. Então seja qual for a sua situação agora, seja lá o que você esteja passando, saiba que você também pode fazer isso. Você também pode transformar sua dor em propósito. Seu trauma em aprendizado. Sua tristeza em motivação para ajudar outros. E com isso, eu encerro. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até o final. Você é incrível. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, se cuida, fica bem, e lembra sempre, você é mais forte do que imagina. Você é mais resiliente do que pensa. E você merece ser feliz. Um abraço gigante em cada um de vocês. E até a próxima.